Sabe aquela ideia de que beber litros e litros de água por dia é o segredo para a saúde? E se a maior parte dessa água estivesse, literalmente, só de passagem pelo corpo, sem fazer o trabalho dela de verdade? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso e descobrir a verdade por trás da hidratação celular. É uma cena comum, né? Muita gente anda com a garrafinha para cima e para baixo, bebendo água o dia todo. Mesmo assim, sente aquele cansaço, a pele fica seca, às vezes até um inchaço que ninguém entende. Esse é o grande paradoxo. Como é possível se sentir sem hidratação mesmo bebendo tanta água? A resposta, ao que tudo indica, não está na quantidade, mas na capacidade do corpo de realmente usar essa água. E é esse mistério que a gente começa a desvendar agora. Então, vamos começar com a primeira peça desse quebra-cabeça, o paradoxo da água. É aqui que a gente vai desafiar aquela ideia antiga de que, para se hidratar, mais é sempre melhor. A gente ouve isso em todo lugar. Beba mais água. E claro, a água é vital, não há dúvida. Mas o nosso corpo não é um simples recipiente. É uma máquina biológica super complexa. Beber água em excesso ou do jeito errado pode até ser contraproducente, sabe? Acaba lavando do corpo minerais que são essenciais para o nosso funcionamento. Olha só, essa tabela aqui resume bem a ideia. De um lado temos a quantidade ingerida, que é onde todo mundo foca. Do outro, o que realmente importa, a absorção em nível celular. Essa é a verdadeira medida da hidratação. Hidratação de verdade não é sobre encher um tanque, mas sim sobre garantir que cada uma dos trilhões de células do corpo receba a água de que precisa para funcionar bem. Certo? Agora que a gente já entendeu o problema de uma forma mais ampla, vamos pegar um microscópio. É hora de explorar o segredo da célula, que é o verdadeiro palco onde a mágica da hidratação acontece. E para entender isso, a gente precisa conhecer os heróis dessa história, os eletrólitos. Como diz aqui, minerais como sódio, potássio, magnésio, eles não são só nutrientes. Eles funcionam como condutores elétricos que literalmente guiam a água para dentro das células. E aqui a gente vê as funções deles de um jeito bem claro. Primeiro, eles são tipo os porteiros, sabe? Ajudam a água a atravessar a porta da célula. Depois, agem como mensageiros, permitindo que as células conversem entre si. E por fim, são os maestros que mantêm o equilíbrio perfeito dos líquidos. É fascinante, não é? E aqui o paradoxo aparece de novo com força total. Beber muita água super purificada, ou seja, sem minerais, pode ter o efeito contrário do que a gente espera. Essa água pode acabar diluindo a concentração de eletrólitos no corpo. O resultado? As células, ironicamente, ficam com ainda mais sede. A bexiga fica cheia, mas as células continuam desidratadas. Agora, vamos entrar num conceito que pode parecer um pouco de ficção científica, mas é fascinante e vem ganhando muita atenção: a chamada água estruturada. A teoria é bem intrigante. E se a água dentro das nossas células não for só um líquido bagunçado? A ideia é que ela tem uma organização muito específica, uma estrutura hexagonal, como a gente pode ver. Alguns até chamam de água viva. Isso a tornaria muito mais fácil de ser absorvida e utilizada pelas células. Este quadro coloca as duas lado a lado para a gente entender. À esquerda, a água que a maioria de nós bebe, com uma estrutura molecular, digamos, mais solta. À direita, a água estruturada. Essa é encontrada naturalmente em fontes de água pura e principalmente em frutas e vegetais frescos. A teoria é que esse segundo padrão é o que as nossas células realmente reconhecem e preferem. Certo. A teoria é interessante, mas como isso se reflete no dia a dia? Como saber se a hidratação não está sendo eficaz? Bom, o corpo sempre dá pistas. Vamos ver quais são os principais sinais de alerta. Veja se algum desses sinais parece familiar. Sede o tempo todo, mesmo bebendo muita água. Pele sem vida, opaca. Aquela falta de energia que parece que não passa nunca. Ou dores de cabeça frequentes. Todos esses podem ser sinais, indícios de que as células não estão conseguindo a hidratação que precisam. Talvez por falta dos minerais certos. Ok, já entendemos o problema. A boa notícia é que a solução está ao nosso alcance. Esta sessão é sobre isso. Passos práticos e diretos para a gente alcançar uma hidratação real e eficaz. A chave aqui é mudar o foco. Em vez de pensar só na quantidade, a gente começa a pensar na qualidade. Não é nada de outro mundo, mas sim sobre priorizar fontes ricas em minerais e adotar hábitos simples que ajudam o corpo a absorver a água. Então, o que dá para fazer a partir de hoje? Aqui estão algumas dicas bem práticas. Que tal uma pitada de sal marinho integral na água para repor eletrólitos? Ou beber água de coco, que é um isotônico natural. Outra coisa importante é obter hidratação dos alimentos, como frutas e vegetais. E uma dica de ouro: beber água em pequenos goles ao longo do dia.
Isso dá tempo para o corpo absorver tudo de forma eficiente. Se tem uma mensagem principal em toda essa análise, é esta aqui. A hidratação é uma ciência, é um cuidado profundo com o nosso corpo em nível celular. O convite é para começar a pensar na qualidade da água, e não apenas em quantos litros foram consumidos no dia. E para a gente fechar, fica esta reflexão. Depois de tudo isso, qual seria o primeiro passo, por menor que seja, para começar a praticar uma hidratação mais consciente, mais inteligente e que funcione de verdade? A resposta pode ser bem mais simples do que se imagina. O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima.